5 erros que você não pode cometer investindo em fundos imobiliários. Uma coisa que você precisa entender é que tenha certeza que em algum momento você vai errar. Na verdade, você vai continuar errando ao longo da sua jornada de investidor, mas com certeza tendem a ser erros menores ao longo da sua carreira, que você vai ganhando muito mais experiência, se tornando um investidor muito mais inteligente. Então, quando a gente grava vídeos como esse, de 5 erros que você não pode cometer, ou 3 erros de todo investidor iniciante, por exemplo, você precisa entender que são erros que, por exemplo, eu já cometi, outros investidores já cometeram, os maiores investidores do mundo já cometeram também ao longo da sua carreira, e quando você conhece esses erros, você pode acabar evitando e, enfim, não ter prejuízo, não montar uma estratégia errada. Então é muito importante que você assista esse vídeo, porque eu tenho certeza que você já deve ter cometido alguns desses erros. Se não cometeu, tem a chance muito grande de você cometer, e você pode se prevenir disso vendo esse vídeo e eu passando esses erros para vocês. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 erros que vocês não podem cometer ao investir em fundos imobiliários. E sem muita enrolação, já vamos direto aqui para o primeiro erro. E o primeiro erro é não comprar um fundo imobiliário por dividendos. O que eu quero dizer com isso? Não olhar um fundo imobiliário, não querer comprar ele porque ele pagou altos dividendos no passado. Vamos pensar o seguinte, você dirigiria um carro, por exemplo, olhando pelo retrovisor? Eu tenho certeza que não. E é isso que acontece em fundos imobiliários. Às vezes as pessoas querem comprar um fundo porque ele pagou altos dividendos no passado e acha que isso vai manter daqui nos próximos anos. Mas isso não é verdade. Na verdade, inclusive, é até uma máxima do mercado que retorno passado não é garantia de retorno futuro. E isso é bem verdade, pessoal, porque os rendimentos dos fundos imobiliários não vêm só de aluguéis. Pode ser, por exemplo, da venda de um imóvel. Então, um prédio corporativo lá em São Paulo, um fundo imobiliário que tem um prédio desse pode vender ele todo. Aí, óbvio que ele tem um ganho de capital significativo e distribuir isso para os seus cotistas, para os seus investidores. E óbvio que esse valor vai ser muito alto e vai ser muito maior do que o seu rendimento mensal recorrente que ele costuma pagar. Aí a pessoa olha isso, acha que é um negócio que tende a se manter e compra. E o que acontece? Na hora que você compra, que ele já distribuiu o valor da venda do imóvel, daqui para frente, na verdade, o rendimento tende a cair, porque ele vai deixar de ter os aluguéis desse prédio que ele vendeu, tá certo? E isso é bem verdade também para shopping center, ou então galpões logísticos, galpões industriais. E às vezes a pessoa não tem noção disso. Pode ser também que essa renda, que tenha sido muito alta, pode ter sido uma multa. Por exemplo, a empresa diz que vai sair de um andar lá de um prédio corporativo e vai pagar um valor alto de rescisão de multa. Aí o fundo imobiliário pega e distribui, também vai ser um valor alto. Só que o que acontece? Daqui nos próximos meses você não vai ter mais essa renda dessa empresa, então vai ser menor. Aí você que está comprando agora não vai ter direito a essa venda que foi feita ou essa multa que foi ganha. Também pode ser dos fundos de papel, que é os fundos que investem em títulos de dívida. Quando a inflação sobe, juros sobe, eles pagam valores altíssimos, mas quando começa a cair também começa a diminuir. Aí as pessoas acabam comprando achando que vai manter e acabam tendo um prejuízo significativo, acabam realmente prejudicando a formação da sua bola de neve, os seus investimentos. Então você precisa entender de onde vem os rendimentos do fundo imobiliário. É realmente tudo do aluguel, ou seja, as empresas pagando os aluguéis todo mês para o fundo imobiliário, ou pode ser de vendas que o fundo imobiliário vem fazendo, pode ser de multas de rescisão que as empresas estão saindo dos imóveis, pode ser de juros e correção monetária. Então precisa entender de onde é que vem essa renda para você não comprar um fundo que pagou muito no mês passado, que por exemplo vendeu um imóvel e agora não tem mais esse imóvel e não vai gerar renda nenhuma. Então é muito importante fazer esse estudo. Já tem diversos sites, vou deixar aqui o Funds Explorer, tem o Status Invest também, que é uma excelente opção, excelente ferramenta que a gente tem para avaliar fundos imobiliários e entender o que está por dentro da renda, se o imóvel está vago, não está vago, se a renda vem do aluguel, se vem de venda. Então é muito importante você fazer esse estudo antes de comprar um investimento, comprar um fundo imobiliário somente porque ele pagou dividendos altos no passado. E o segundo erro é não reinvestir os rendimentos, né? Tudo que o fundo imobiliário paga para você no mês, você não investe, acaba gastando com outra coisa, e isso é muito prejudicial à formação dos seus juros compostos, da sua bola de neve, de você potencializar isso. No início da jornada, como eu falei num vídeo já há uns 2, 3 semanas, o início é muito difícil, de 2 a 3 anos, se você investe R$1.000 a R$2.000 todo mês, tudo que você tem no seu portfólio, tá certo? O seu investimento ele acaba não gerando muitos rendimentos e você fica às vezes com dúvidas se está fazendo a coisa certa, se está fazendo a estratégia correta. Então esses 2 a 3 anos que você demora até formar um patrimônio de R$100.000, com R$100.000 você já conseguiria ganhar ali de R$1.000 a R$1.500 e aí já consegue comprar muitas cotas de fundos imobiliários ou também de ação se for o caso. Então esse período é muito difícil, mas é muito importante porque mais que seja pouquinho, 10, 15, 20, R$50, você deve juntar com o seu salário, né, uma parte do seu salário, sei lá, R$300, R$500, R$1.000, você junta com esses R$20, vai comprando 10 cotas de fundo imobiliário, no outro mês já compra 11, depois 12, e é assim que começa, tá certo? É assim que acontece
acontece para todo mundo, foi assim que aconteceu comigo. Já falei para vocês em diversos vídeos que o primeiro investimento que eu fiz em fundo imobiliário foi investir R$1.000 em 2017 lá no BRCR11, um fundo de lajes corporativo, eu ganhava R$4 por mês, não conseguia comprar nada, mas eu conseguia, juntava esse dinheirinho, eu guardava até poder comprar uma outra cota, juntava com o dinheirinho meu do salário, e assim que a gente começa, assim que a gente consegue construir uma estratégia vitoriosa, vencedora no longo prazo e conseguir a nossa liberdade financeira e de ter uma renda mensal recorrente todo mês para complementar o nosso salário ou também a nossa aposentadoria e ter uma vida tranquila no futuro. E o terceiro erro é comprar o fundo da moda. Às vezes muitas pessoas gostam de comprar aquilo que está na modinha. Ah não, todo mundo está falando, sai na notícia, sai em jornal, todos os veículos de notícias no mercado financeiro falam desse fundo que vai ser o maior fundo, o maior potencial, vai entregar tanto de retorno, tá certo? Principalmente quando acontece um IPO. Já gravei até um vídeo, vou deixar aqui para vocês, sobre por que você não deve investir em IPO, quais são as desvantagens que a gente tem. Então isso tem muito a ver porque quando um fundo está na moda, que acaba de ser lançado, as pessoas acabam sendo muito otimistas, acabam exagerando no futuro desse fundo imobiliário e acabam tendo prejuízos significativos. Então se afaste dessa moda, tá certo? Aqui no mercado a gente tem mais ou menos uns 400 fundos imobiliários, que na verdade boa parte, não a maioria, mas a boa parte já tem de 10 a 15 anos de um histórico longo de resultados, de performance robusta, já tem, por exemplo, 20 empreendimentos, tá certo? Com muito histórico, bem consolidado, pagando rendimentos mensais recorrentes, bem equilibrados, tá certo? Então não tem por que você ir atrás de um fundo da modinha, um fundo novo, porque quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente quer o quê? Quer uma renda extra, quer uma renda mensal recorrente, quer segurança, quer tranquilidade, quer botar nossa cabeça no travesseiro e dormir de forma muito tranquila. Então não tem por que a gente ir atrás de um fundo da moda, porque quando o objetivo que a gente quer em fundo imobiliário é ter uma renda mensal recorrente e já tem diversos fundos aí robustos, consolidados, com bastante histórico de resultados e não vale a pena fazer isso porque o risco é enorme e você pode ter prejuízo. E o quarto erro é não diversificar entre setores e gestores. Já falei para vocês também em diversos vídeos aqui no canal, a gente tem diversos setores nos fundos imobiliários, tem lajes corporativas, galpões logísticos, os galpões também de distribuição, né, os centros de distribuição, tem de hospitais, tem os supermercados, né, de açaí, tem um fundo imobiliário que tem muitos mercados dentro também, dois fundos na verdade, que é o HGRU11, tem o TRXF11, que tem pão de açúcar, enfim, tem muitos produtos que se mostrou bastante resiliente agora na pandemia e claro, né, as pessoas não deixam de consomem produtos, né, no mercado, então foram produtos de excelente resiliência nesse período da pandemia e uma excelente opção que a gente tem para diversificar. Enfim, tem diversos produtos, principalmente shopping center, que sofreu muito agora na pandemia, então é muito importante você diversificar, porque quando a gente pensa agora, por exemplo, em shopping center que ficou fechado e sofreu demais na pandemia, a gente tem do outro lado os galpões de distribuição, galpões logísticos, as pessoas comprando muito pela internet, o e-commerce crescendo consideravelmente e esses fundos imobiliários se mostraram bastante resilientes. É aí a importância que a gente tem, tá certo, de poder diversificar na sua carteira e com fundo imobiliário a gente consegue diversificar com muito pouco dinheiro. Com R$10 já compra uma cota em fundo imobiliário, já tem 10, 20 empreendimentos, tá certo, no nosso portfólio. Aí você compra uns 10 fundos imobiliários, assim você já tem 100, 200 empreendimentos investindo muito dinheiro. E também diversifique entre gestores, né? A gente tem diversos gestores no mercado, como XP, BTG, tem a Kinea, que é um braço aí do Itaú, a gente tem a CSHG, que é a Credit Suisse, também é uma excelente empresa, uma excelente gestora, uma das minhas preferidas, tá certo, na minha opinião. Tem também a Red, enfim, tem a Valora, tem diversas empresas aí no mercado, gestão de portfólio, de fundo imobiliário, que são excelentes, com profissionais de 10, 20, 30 anos de mercado e que são excelentes profissionais, excelentes gestores, então a gente também tem que diversificar, porque a gente não pode acreditar que um gestor só de uma empresa é melhor que o outro, então a gente tem que diversificar porque são várias pessoas, várias cabeças diferentes e isso acaba potencializando o nosso retorno financeiro no longo prazo e principalmente minimizando o nosso risco. E o quinto erro é comprar fundo monoinquilino ou monoativo. O que eu quero dizer com isso? O monoinquilino é aquele que simplesmente vai ter um inquilino. Então, por exemplo, você compra um prédio corporativo que só vai ter uma empresa locando esse prédio. E o que acontece? Se essa empresa for embora, acabou. A renda que você tem ali vai embora, tá certo? Na verdade, isso aconteceu até com o fundo imobiliário, que é o XPCM11, que é o XP Corporate Macaé, do Rio de Janeiro, que a Petrobras era o único inquilino e a cota caiu consideravelmente. Foi um desespero de muitos investidores que não faziam nem ideia do que estavam fazendo, justamente porque não achavam que não tinham risco nenhum. Ah, a Petrobras é a maior empresa tal de petróleo do mundo, enfim. E aí achavam que não acontecia nada com a Petrobras, ou seja, aconteceu de ela sair, aí a cota caiu consideravelmente, os rendimentos também caíram, tá certo? E você acaba tendo um prejuízo gigantesco quando você acaba comprando num fundo imobiliário que tem apenas um inquilino. O mesmo acontece também quando você investe no monoativo, ou seja, que você só tem
um empreendimento. E eu já fiz isso, eu já investi no fundo Edifício Galeria lá no Rio de Janeiro sofrendo demais, né, com a economia, na verdade já sofrendo há muito tempo com corrupção e diversas coisas que acontecem lá na política lá daquele estado, que é o Edifício Galeria, é o EDGA 11, esse é o ticket de negociação. Então um fundo que já vem sofrendo há muito tempo, já investi nesse fundo. Tem outros também que eu já investi, que eu acho que é o CEOC 11, é Cirela, alguma coisa, nem me lembro mais, já tem tanto tempo que eu investi justamente no início da minha carreira, investindo em monoimóveis, já sofri bastante. Tem também um fundo de shopping center que eu já investi, que é o ABCP 11, ABC Plaza, lá no ABC, lá em São Paulo. Também um fundo de shopping center só, que já teve problemas na justiça, alguma coisa ali de rentabilidade, contabilidade, que eu não me lembro bem agora, mas teve um problema na justiça que também sofreu bastante com isso, tá certo? Então o investidor também saiu prejudicado, então não tem porquê, com tantos produtos, como eu falei anteriormente no quarto erro, com tantos produtos, tantos fundos imobiliários extremamente diversificados, com vários empreendimentos, vários imóveis dentro do portfólio, você simplesmente pegar o seu investimento e investir em um só imóvel ou investir no imóvel que tem apenas um inquilino, tá certo? É um risco totalmente desnecessário. Na verdade, na minha opinião, eu acho que esses fundos monoativos ou monoinquilinos vão deixar de existir, vão acabar sendo incorporados por outros fundos maiores, tá certo? E montar uma coisa mais robusta, como acontece lá nos Estados Unidos com os REITs, né? Que são os fundos imobiliários americanos. Então eu acho que esses fundos vão deixar de existir, não fazem muito mais sentido numa estratégia que está se seguindo agora na tendência de mercado, de uma coisa mais híbrida, mais robusta e mais sólida. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual desses 5 erros você já cometeu. Eu já cometi, eu acho que uns 3, 4, ou acho que 5 mesmo, eu não me lembro aqui agora, mas eu acho que já no início da minha jornada, da minha carreira como investidor, tenho certeza que eu cometi muitos erros, eu tenho certeza que deve ter cometido um desses 5 aí. Então deixa no comentário se você ficou com alguma dúvida, alguma questão sobre investimento, algum fundo imobiliário específico que você quer investir. Às vezes você quer investir num fundo muito inquilino, monoativo, mas bem pouquinho, para tentar ali fazer uma aposta, de repente ter um retorno maior e minimizar o risco. Claro que você pode fazer isso, mas eu não recomendo, tá certo? Como eu falei, quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente quer uma renda mensal recorrente todo mês e que cresça ao longo dos anos, tá certo? Não faz sentido a gente correr risco com fundo imobiliário. Se quiser correr risco, corra com ação, sei lá, corra com risco com criptomoeda ou qualquer outra coisa. Não faz sentido correr esse risco com fundo imobiliário, já que a gente quer uma renda mensal recorrente todo mês, tá certo? Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo que você acha que vai se interessar por esse conteúdo e até a próxima!